Boa noite. Hoje, dia 17 de março de 2025. E, como prometido, eu vou dizer quem é esta figura que está aí. Este aí é o Dr. Gerard Dancossi, um médico. Ele é conhecido como Papus, se escreve Papus, tá? É, ele Eu tenho uma ligação interessante com ele e o que vem depois dele. Muito bem. Ele é, eu trago a foto já já de novo. Ele é uma das pessoas que ficaram conhecidas no século XIX para o século XX como os magos, tá? O pessoal do ocultismo. E eu li muito. E eu ficava assim bastante impressionado também, já vão ver por quê. E entre eles, né, eles estudavam o que eles podiam. Livros eram raros, né, não era uma coisa, não tinha internet. Então era tudo mais difícil. E um dos mais famosos era Eliphas Levi. E, pasmem, eu não gosto de Eliphas Levi. Eu acho ele um grandíssimo charlatão. Tá? Não dou muita fé. Ele tem uns livros bons. Tratado e Ritual de Alta Magia é um bom livro, tá? Mas é um livro. Ele mesmo era um charlatão. Papis não se pode dizer também que era um mago, mas ele era sincero, ele era uma pessoa bastante sincera, né? Então ele fazia o que ele podia, ele acreditava no que estava fazendo e era uma pessoa bastante sincera. Então eu tenho muita simpatia por ele. Tá? E ele tem alguns escritos muito bons. Então vamos ver. Vou compartilhar de novo a foto dele. Pronto. Esse é o Papis. E este é o escritório dele. Veja só. É uma coisa assim bastante exótica, né? E muito cheia do que eu chamo hoje de aspectos exteriores da fé. Muitos símbolos, esfinge, símbolo de Mercúrio, asas egípcias, uma coisa arada toda que acabava impressionando. Né? Eu, jovem, não tinha internet, não tinha nada, eu ficava impressionado. Tem aí uns banquinhos na frente, né? Quer dizer, eles deviam ficar estudando como a gente estuda. E esses símbolos todos também tinham a função de impressionar, sugestionar, né? Sobre um mundo oculto. São símbolos, afinal de contas. Mas é muito exterior. Tá? Mas na época eu ficava bem impressionado. O povo adora isso, tá dizendo, Cida. Mas eu, jovem, adorava também, né? Eu olhava e ficava encantado. Hoje, eu já não me deslumbro mais. Por quê? Porque nossos estudos não têm nada a ver com magia. Porque nossos estudos não têm nada a ver com magia. E isso que se chamava ocultismo, que eles praticavam, eles mesmos chamavam de alta magia. Tá? E hoje eu entendo que alta magia ou baixa magia, tanto faz, só tem efeitos impermanentes. Então, hoje a gente se reúne aqui para estudar e para alcançar aquilo que nós já somos, mas para alcançar Deus, união consciente com Deus, nada menos do que o próprio Deus. Então, essas coisas aí é assim do Giancarlo bem jovem mesmo.
Giancarlo Maduro, que é não menos do que Deus, ele mesmo. E a gente sabe, Deus é sem forma. Deus não é o universo fenomênico. Tudo bem, são símbolos, tudo, né? Mas a juventude já passou, né? Hoje nós queremos Deus ele mesmo, tá? Não menos do que o próprio Deus. Então, mas o Papis, eu digo que ele é mais sincero. Ele, enquanto mago, ele fazia o melhor que ele podia. Aí chegou um ponto que ele conheceu Philippe de Lyon. Eu fui muito influenciado tanto pelo Papis quanto pelo Philippe de Lyon. E através deles eu cheguei no Joel Goldsmith. Mas eu vou deixar para comentar isso amanhã ou na outra semana, porque na carta 9 do tarô eu vou falar de Philippe de Lyon. Então não vou falar agora para não ficar muito repetitivo, tá? Até porque algumas pessoas já conhecem, já sabem que eu vou falar, então não vou repetir demais. Deixa para amanhã, para a carta de amanhã. Vamos hoje para o Papis, né? E vamos ver o que ele tem a dizer. Opa! Então, veja bem. Então, ele é este senhor simpático aqui, né? E este, como eu falei, era o escritório dele, cheio de aspectos exteriores da fé, que impressionava muito, né? O Giancarlo jovem. E como disse a Cida, a nossa, impressiona até hoje, o povo adora isso. Tá? Bom, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Antes de ler o texto, vou lembrar vocês que eu botei as datas para a gente ter uma ideia. Então, na aula passada, a gente estudava Paracelso e sabia que ele era de 1493 a 1540. 1540. Agora, o Papis, ele é de 1865 a 1916. Essa é a época do ocultismo. Mais uma curiosidade interessante. O Papis, esse tarô que a gente estuda, ele correu pela Europa muito fragmentado e apareceu inteiro pela primeira vez o tarô de Marselha. Esse Papis, ele restaurou o tarô dos boêmios. Os boêmios são ciganos, né? Tarô dos boêmios. E ele restaurou segundo as tradições da maçonaria, documentos antigos. E o tarô dos boêmios dele é exatamente este tarô que nós estudamos, que a editora Pensamento lançou com o nome de tarô adivinhatório, mas a editora Pensamento em São Paulo era, na época, o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Era a única coisa que existia, assim, em termos de esotérico, né? E todo mundo conhecia os folhetos da círculo esotérico da comunhão do pensamento. Então, por exemplo, né, quando chega no Santo Daime, o mestre Irineu lia Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Mestre Gabriel da União do Vegetal lia o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então, todo espiritualista conhecia o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que ficava no andar superior da editora Pensamento. Então, era o centro dessas coisas em São Paulo, era a editora Pensamento. E o tarô é publicado pela editora Pensamento. Hoje perdeu-se essa tradição e a Pensamento virou uma editora livraria bem chinfrim, tá? Mas o tarô que nós estudamos foi arrumado por ele, tá? Esse tarô que remete a uma tradução mais egípcia é coisa dele. Então, hoje nós vamos ler um texto dele. Portanto, ele é muito ligado às ordens iniciáticas, esse tipo de coisa. Mais tarde, por causa de Philippe de Lyon, a fé nele, nessas
sociedades vai ficar muito abalada. Mas isso é uma história que vem depois. Então esse é o Papis, esse é o escritório dele, assim, bem para impressionar mesmo, tá? Tudo bem? Então vamos ler. A via cardíaca. Conheço um homem simples que nunca leu um livro e que, no entanto, consegue resolver problemas científicos complexos mais facilmente que os famosos cientistas. Tá, vamos lá. Existem pessoas humildes, sem qualificações acadêmicas ou experiência médica, a quem o céu é tão acessível que, a seu pedido, os doentes são curados. Ao seu contato, os ímpios sentem uma fusão de amor e de bondade em seus corações. Então veja só, ele diz que tem pessoas simples, né, a quem o céu é tão acessível que, a seu pedido, os doentes são curados. Eu entendo que ele está falando de Filipe de Lyon. Ele prossegue. Joana d'Arc nunca tinha lido um tratado sobre guerra e nem visto um campo de batalha. Mas mesmo assim conseguiu derrotar os maiores estrategistas do seu tempo à primeira tentativa. Como pôde isso acontecer? É muito simples. Ela entregou-se completamente à vontade divina e não pôs em questão o invisível, como teria feito um adepto do plano intelectual. Então, não há dúvida que aqui ele já está muito influenciado pelo Filipe de Lyon mesmo, porque eles estão dizendo que os adeptos, esse pessoal da magia, ainda está muito preso no plano intelectual, sem dúvida. Tá? E ele diz que a Joana d'Arc, sem ter toda essa formação, essa empáfia de ser adepto, ela simplesmente foi lá e seguiu a vontade divina. É isso que ele está falando. Vamos então prosseguir. Será que devemos nos abalar seguidamente acerca da forma perplexa como os críticos olham para essas criaturas animadas pela luz viva do Pai, que conhecemos geralmente por quietistas ou místicos? Eles, os adeptos do plano intelectual, os intelectuais do ocultismo, não conseguem entendê-los, pois tentam avaliar seus talentos universais à luz limitada dos seus próprios cérebros. Então, ele começa a falar que os quietistas era uma corrente mística que vai estar no estudo que nós vamos fazer do misticismo ocidental com Anselmo Grum. Os quietistas eram uma linha famosa de gente que parava e meditava no silêncio. Então vocês vejam que isso não é novidade. Então eram os místicos da época verdadeiramente. E esses místicos, os quietistas, não davam importância nenhuma para esses estudos esotéricos. Eles simplesmente seguiam um caminho místico mesmo, de contemplação, de silêncio e de mergulhar dentro de si mesmo. Então ele fala, será que a gente deve ficar abalado, né, pelas críticas que fazem para os quietistas, que se dizem animados pela luz viva do Pai? Então, quando eu comecei aqui, eu falei, para nós, hoje, mais maduros, não interessa nada menos do que o próprio Deus. Então, os quietistas também não queriam nada menos do que o próprio Deus. Tá? E aí ele fala, no entanto, o pessoal da magia, os intelectuais, os ocultistas, ficam olhando com crítica e com desprezo, porque acham que eles não têm conhecimento. Mas é um conhecimento falsificado, intelectual. Eles acham que é espiritual, mas na verdade é tudo intelectual, na verdade é meio falsificado. E aí ele prossegue então dizendo:
Obviamente, para ele dizer isso, já é um papis bem mais maduro, não é um papis mago mais. E aí ele diz: como não conseguem compreendê-los, os críticos, então, como não conseguem compreendê-los? Os críticos, os intelectuais, os ocultistas. Não conseguem compreendê-los quem? Os quietistas, os contemplativos. Como não conseguem compreendê-los, os críticos, então, insultam e deitam ao desprezo o místico, enquanto que este outro místico reza pelo seu crítico opressor e continua o seu trabalho de amor. Então, aqui, espantosamente, o Papis começa a mudar o discurso da maçonaria, das ordens iniciáticas, do martinismo, do intelectualismo, dos livros de magia, e começa a dizer que o trabalho de amor, de luz, dos místicos é superior. É isso que ele está dizendo. Então vamos adiante. Não só é superior, como eles, diante da crítica, ainda rezam pelo crítico e continuam seu trabalho de amor. A via do desenvolvimento espiritual é simples e retilínea. Vive sempre para os outros e nunca para ti mesmo. Faz o bem aos outros em todos os níveis. Não fales ou penses mal dos que estão ausentes. Faz o que é difícil antes de fazeres o que é fácil. Estas são algumas fórmulas do caminho místico que leva à humildade e à oração. Existe uma forma de purificação física que é muito cara ao coração dos adeptos do plano intelectual. O vegetarianismo, que diminui a atração do físico. Mas esta purificação não significará nada se não se purificar o corpo astral do egoísmo e o espírito da vaidade. Coisas 100 vezes piores, mais prejudiciais do que o impulso de comer carne. Aí eu concordo 100% com ele. Ser vegetariano não faz de ninguém superior espiritualmente. Ele diz que ser egoísta é 1000 vezes pior e precisa de muito mais purificação. Indiscutível. Então isso não é termômetro. Então, você pode ter hábitos naturalmente, não está inclinado a comer carne e tudo mais, mas fazer disso uma superioridade espiritual é totalmente falso. Tá? Então, ele faz essa crítica. Ele diz que alguns adeptos, então, se envaidecem disso. Mas se eles cultivam a vaidade e o egoísmo, são, nas palavras dele, coisas 100 vezes piores, mais prejudiciais. Vamos prosseguir. Por que se deveria dar alguma coisa ao homem que, pensando que sabe alguma coisa, coloca-se em pé de igualdade com os deuses? Arrogância. Por que dar alguma coisa para quem se considera em pé de igualdade com os deuses? Para trabalhar no alcance de sua salvação pessoal, isola-se numa torre de marfim a fim de se purificar. Mas ele se acha superior. Ele acha que ele tem o que é necessário, os outros que se danem. E olha para si mesmo como alguém que, na sua pureza, conhece todas as pessoas. Arrogância. Mas quando um homem é simples e consciente da sua fraqueza, sabe que sua própria vontade é de pouca importância, se não estiver de acordo com as ações do Pai Celestial. Então, a pessoa simples, franca, né, com o coração mais puro, ela não está preocupada consigo mesma e a sua superioridade. Ela está preocupada em seguir a vontade do Pai. Quando ele não se preocupa com a sua pureza individual,
nem com suas necessidades, mas com o sofrimento dos outros, os céus reconhecem-no como uma de suas criancinhas, coração mais puro, e Cristo pede que ele seja conduzido até sua presença. Coração mais puro, né? O contrário do egoísmo, altruísmo. Prossegue. Uma mãe que tenha trabalhado toda a vida, que cria não só suas crianças, mas também aquelas das pessoas mais pobres que ela. Nossa, já conheci tantos relatos assim. Uma mãe que trabalha toda a vida, cria suas crianças e a dos outros também. É maior perante o eterno que os pedantes teólogos e dos que se apelidam de adeptos, orgulhosos de sua pureza. É uma gente muito orgulhosa, arrogante mesmo. Essa é uma verdade instintiva que atinge as pessoas sem qualquer necessidade de demonstração, pois é uma verdade que se aplica a todos os níveis. Que verdade ela está falando? Que ser caridoso e cuidar do próximo é muito superior ao conhecimento e à arrogância intelectual. Então ele prossegue. Portanto, deixai que o aluno almeje a simplicidade e não o pedantismo. E que seja divertido acerca dos homens que se consideram perfeitos, os adeptos. Pois quanto mais alto é o edifício, mais alta é a queda. Então ele está dizendo que é arrogância. Os contemporâneos dele, os colegas dele, enquanto mago, prossegue. A via mística, não é a magia, a via mística exige auxílio incessante em todas as fases de evolução e de percepção. No plano físico, precisa de ajuda de amigos e mestres que ensinem pelo exemplo. No plano astral, ajuda dos pensamentos de devoção e caridade. Verdadeiras luzes que iluminam o caminho e que ajudam cada um a suportar as provas através da paz no coração. No plano espiritual, é necessário o auxílio dos espíritos guardiães para fortalecer a piedade junto aos pecadores e a indulgência perante as fraquezas humanas, e ainda fortalecer as orações por todos os que desejam permanecer cegos. Desejam permanecer cegos, que nem os fariseus. Então, por enquanto, ele está dizendo que nós precisamos de instrução no plano físico. Tá, nós aqui somos estudantes dedicados, mas se não fossem os livros do Goldsmith, do Tolle, a gente teria muita dificuldade. Livros são consciência, então nós precisamos de instrutores, não de mestres, porque mestre é um só, mas de bons instrutores nós precisamos. Tá? Nós precisamos depois, ele diz no plano astral, no plano da alma, do sentimento, nós precisamos de devoção e caridade. Devoção, amar a Deus sobre todas as coisas. E caridade, amar ao próximo com a si mesmo. Amor. E depois, no plano espiritual, ele diz que nós precisamos dos espíritos guardiões. Ele não tem a doutrina do Oriente que ensina a iluminação e a gente buscar o próprio Deus. Tá? Então ele fala em espíritos guardiões, intermediários, tá? Espíritos superiores que existem, mas nós precisamos buscar a doutrina da iluminação. Então, por exemplo, o próprio Goldsmith dizia: olha, depois que eu morrer, eu estarei trabalhando com a consciência e orientando todos aqueles que tiverem afinidade comigo. Ele dizia isso. E ele dizia que todas essas consciências, João, Paulo, Jesus, todas elas continuam trabalhando. Ele dizia isso também. Tá? Então, ele fala no plano espiritual o espírito dos guardiões, tá? Para fortalecer
piedade perante as fraquezas humanas, fortalecer as orações por todos os que desejam permanecer cegos. Desejam permanecer cegos. Fariseus. E aí eu prossigo. Orações por todos aqueles que desejam permanecer cegos e por todos os voluntariosos inimigos. Porque, afinal de contas, inimigos não existem, é tudo ilusão. Então, a sombra terrestre vai desaparecendo lentamente, a ilusão vai se dissolvendo lentamente, a sombra terrestre. O véu é levantado por um momento e uma sensação divina enche o coração de coragem e amor ao saber que as suas orações foram ouvidas. Preste atenção. Então a sombra terrestre vai desaparecendo lentamente. O véu é levantado por um momento e uma sensação divina enche o coração de coragem e amor ao saber que as orações foram ouvidas. Então, ele não tem a doutrina da iluminação propriamente dita, da união com Deus, mas veja como ele pressente, como ele sente. Ele não sabe explicar, porque ele não teve uma instrução específica sobre isso, um pouco mais avançada, como nós tivemos a oportunidade de ter. Mas veja como ele está falando. A sombra terrestre vai desaparecendo lentamente, quer dizer, a ilusão vai se dissolvendo. O véu é levantado por um momento, um lampejo, uma fração de segundo, como a gente fala aqui. E o que acontece? Uma sensação divina enche o coração de coragem e amor. É um lampejo espiritual. Ele não sabe explicar com a linguagem que depois veio com Goldsmith ou que vem com alguns mestres do Oriente, o Ramana Maharishi, o Yogananda. Ele não tem essa facilidade, mas a gente vê pela frase que ele sente a mesma coisa. E desde o começo ele está defendendo os mais puros de coração e não os arrogantes, mesmo magos, ocultistas, mas ele está chamando de arrogante. Tá? Então a gente vê pela frase que ele tem o lampejo. Então vamos adiante. Tendo atingido este ponto, o místico, e ele não fala de mago, porque ele era conhecido como mago, como ocultista. Vocês viram o escritório dele. Mas aqui ele está escrevendo outra coisa. Tendo atingido este ponto, o místico não mais compreende a necessidade das chamadas sociedades de estudo. Não precisam mais, ele está falando. Mesmo as que se dedicam ao ocultismo. Isso, para quem conhece a história dele, é um pouco chocante. Ele está dizendo, tendo atingido este ponto, o místico não mais compreende a necessidade das chamadas sociedades de estudos, mesmo as do ocultismo. Olha quem está falando isso, quem tinha um escritório como esse. O que é que aconteceu com ele? Que ele mudou de ideia. Ele conheceu Filipe de Lyon, que fazia curas milagrosas sem nenhuma erudição, sem nenhum ocultismo. Ele ficou tão impressionado que ele transformou a ideia dele profundamente. Então ele está dizendo que o místico mais maduro não precisa mais das sociedades ocultas. Isso é um pouco escandaloso, porque ele é fundador da ordem martinista. Tá? Então, veja o tamanho da transformação que ele passou por conhecer Filipe de Lyon, que fazia curas única e exclusivamente baseadas na caridade. Como ele falou no começo do texto, há pessoas simples a quem o céu responde. E ele entendeu. Ele entendeu e está falando aqui.
Então ele está fazendo uma crítica, na verdade ele está fazendo uma crítica aos ocultistas da época, que ele está chamando de arrogantes, pedantes, e ele está fazendo uma autocrítica. Porque ele era um deles. E agora ele não está falando de magos, ele fala o místico. E fala o místico não precisa mais da sociedade. Meu primo, que estudou aqui junto com a gente, ele é um garotão, tido por muitos parentes nossos até meio bobão. Porque ele é todo ingênuo, simples, tá? Mas ele tem uma índole devocional muito forte, estudou aqui com a gente, e ele era maçom. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: eu larguei. Eu falei: por que você largou? Não é para mim. Não explicou, porque ele tinha compromisso, promessa, né, de não divulgar, mas ele disse: não é para mim. É muito menos bobo do que meus parentes pensam, tá? Mas é uma pessoa de coração mais puro. Por isso que ele passa por bobão, ingênuo, mas não é não. Tá? E aí ele saiu e disse: não é para mim. Ele é muito devoto de Krishna. Então vamos lá. Então a gente vê aqui um mago que está entrando em crise diante de algo muito maior. É sobre isso que é o texto, que ele chamou de via cardíaca. Ou seja, não é intelectual, é cardíaco, é o amor. O coração é o símbolo da consciência. É isso que está acontecendo aqui. Então, repito, tendo atingido esse ponto, o místico não compreende mais a necessidade das chamadas sociedades de estudos, até mesmo a que ele fundou. Mesmo as que se dedicam ao ocultismo, como a que ele fundou. E nem a necessidade de muitos livros, que na verdade são pouco úteis para explicar coisas tão simples. Meia verdade. Sim, não precisamos de arrogância intelectual e de tantos livros. Mas se não fossem alguns livros, por exemplo, Joel Goldsmith, a gente estaria meio perdido. Então, livros não são objetos de vaidade, livros são consciências, são pessoas falando para a gente. E o Goldsmith é muito honesto. Ele está falando: eu nunca falei uma palavra da verdade. As minhas palavras apontam para a verdade. A verdade mesmo eu nunca falei. Minhas palavras apontam para a verdade. A verdade é uma experiência única, não pode ser transmitida. E aí o Papis começa a perceber isso, tá? Depois de conhecer, depois de estudar a vida inteira como mago, livros caríssimos, raros, tudo, encontrar um cara que fazia curas que ele não conseguia fazer com o conhecimento que ele tinha. Ele ficou tão chocado que ele está escrevendo isso agora, tá? Sobre a superioridade do místico. Isso que eu acho assim muito educativo ver esses episódios históricos, sabe? Bom, então vamos lá. Não precisa de tantos livros. O místico, que não precisa mais da sociedade de estudos, desconfiando das sociedades secretas e dos livros numerosos, acaba por se retirar em comunhão com os abandonados e atormentados. Quer dizer, o sentido da vida é a caridade, não adianta nada ficar na arrogância intelectual. Ele para de ler, para de buscar, ele ora, ele perdoa e deixa de ter tempo para julgar e criticar. Ele nem sequer tem tempo para isso. O intelectual, o arrogante, observando este homem, questiona, antes de mais nada, através de quais livros ele conseguiu atingir esta fase.
Em seguida, questiona a que tradição ele pertence. Por fim, em que categoria deveria ser colocado para melhor julgá-lo. Quer dizer, os arrogantes querem dizer quem ele é, qual é a formação, qual isso, qual é aquilo, um rótulo para melhor julgá-lo. Ele procura a palavra mágica, o rótulo, que o místico usa para curar quase todas as doenças malignas. Então, ele procura uma palavra mágica, um artifício que o místico usa. E o místico usa para curar o amor de Deus, que é Deus quem cura. Mas o arrogante, o mago, não consegue acreditar, não consegue abrir mão da sua vontade e deixar que Deus cure. Ele quer uma palavra mágica, ele quer o poder da magia. Então ele fica procurando a palavra mágica que o místico usa. Ele não usa palavra nenhuma. Ele reza a Deus e Deus faz o trabalho. Ele, o arrogante, quer a forma de hipnose que lhe permitiria influenciar a mente dos outros. Olha como a magia alimenta o desejo de poder e de superioridade sobre os outros. Dito pelo Papis. Ele quer a forma de hipnose que lhe permita influenciar a mente dos outros, mesmo a longa distância. Somente pelo propósito egoísta que está por trás de suas intenções. Então ele está dizendo que são pessoas egoístas, que precisam aprender muito sobre o amor. Como intelectual, mas é o intelectual mago que ele está se referindo, das sociedades secretas. Como intelectual não encontra uma resposta para essas questões nos livros e necessita de uma explicação que lhe dê paz de espírito, que ele não tem, aí então ele desmerece o místico e afirma seriamente a si e ao círculo de admiradores que o rodeia tratar-se de possessão ou misticismo ou simples sugestão. E tudo está dito. Então ele vai rotular o místico. Ele está falando de Filipe de Lyon. Se ele cura, é por possessão. Os fariseus diziam isso, que Jesus estava tomado de um demônio. Ou misticismo, mas assim de uma forma bem pejorativa. Ah, isso é misticismo. Simples sugestão. Simples sugestão é engraçado. Uma sugestão que cura, para mim, é uma forma muito superior de cura. Se você cura sem veneno nenhum, sem remédio nenhum, e você tem resultado, simplesmente por sugestão da mente, então, para mim, em vez de fazer pouco, para mim isso é uma forma de cura superior. Mas eles fazem pouco. Ah, isso é sugestão, isso é misticismo, isso é possessão. E aí ele prossegue dizendo, eles falam isso do místico. E o intelectual, mago intelectual, ocultista, o intelectual vai tornando-se um pouco mais vaidoso e o místico um pouco mais humilde. Enquanto que estudar, ler e ter tempo são necessidades para progredir no plano espiritual, nada disto é necessário para progredir no plano místico. Ele também está um pouco ressentido. Né? O estudo intelectual também ajuda muito, mas não é necessário para progredir no plano místico. Qualquer pessoa analfabeta pode conhecer o amor de Deus. Ele tem razão. Tudo que se tem como fundamento pode ser dito numa hora de tempo terrestre. Sobre o amor de Deus, basta que a pessoa aceite. Da forma como ocorreu a Swedenborg, no primeiro dia das suas visões, ou como a Jacob Boehme, que era sapateiro e teve uma iluminação fulminante. Ou ainda, talvez sejam necessários 10 ou 19 anos antes da porta de entrada
da vida mística ser descoberta. Como foi o caso de Villermoz e de muitos outros ocultistas. Agora ele está falando explicitamente quem são os intelectuais que ele estava dizendo. Ele estava falando era das ordens esotéricas mesmo e dos ocultistas. E agora ele fala com toda clareza. Talvez ainda precisam dos 19 anos antes que a porta de entrada seja descoberta, como foi o caso de muitos ocultistas. A razão para tal é que o pórtico para esta via não é aberta pelo que procura, mas pelos guias invisíveis e pelo esforço do seu ser espiritual. Então, o porte por esta via não é procurado pelo ego, vem pela graça, pelo ser espiritual que nós somos. Não existe, portanto, nada mais fácil, nem nada mais difícil do que seguir este caminho. Isso quer dizer, então, que Papyrus então, resolveu seguir o caminho místico, depois de décadas. Jacob Boehme não fazia curas, mas ele era místico e passou a ser o patrono de muitas linhas esotéricas. Nós vamos estudar ele nessa nova apostila que nós estamos fazendo, nós vamos falar um pouco melhor dele, tá? Tudo bem? Então, ele teve uma iluminação fulminante. Quem fazia curas mesmo era Felipe de Lyon. Então, ele está criticando e ele está dizendo, então, não existe, portanto, nada mais fácil nem nada mais difícil do que seguir esse caminho. Então ele está dizendo que ele, Papyrus, o mago, está seguindo o caminho místico, o caminho do amor. Então prossigo. Não existe, portanto, nada mais fácil nem nada mais difícil do que seguir este caminho. É somente aberto a todos os homens de boa vontade, sendo que nenhum dos outros é merecedor dele. Eu comecei dizendo que eu acho ele uma pessoa sincera, eu gosto dele. Então, é somente esse caminho, essa porta, é somente aberta a todos os homens de boa vontade. Nenhum dos outros é merecedor dele. Mas, isso é engraçado, mas a porta é tão baixa que somente as criancinhas conseguem entrar. A porta da verdade, a porta do amor, é tão baixa que somente as criancinhas conseguem entrar. Explode esse coração. Como aqueles que vão até a porta são, muitas vezes, homens altivos e orgulhosos, que julgam indigno o ato de se tornarem pequenos, então a entrada permanece invisível durante muito tempo para eles. Muito tempo, talvez muitas vidas. Então ele termina de maneira brilhante, dizendo que a porta do amor de Deus, não está falando mais de ocultismo, não. A porta do amor, a porta da verdade, é pequena. E só as criancinhas, aquelas que o Cristo disse, vinde a mim, as criancinhas, só elas entram. E como as pessoas são arrogantes e vaidosas e grandes, elas nem sequer enxergam a porta baixa. E aí ele diz que eles demoram muito até perceber a porta. Então, esse texto curiosíssimo é o texto de um mago e que está seguindo a via cardíaca. Está seguindo a via cardíaca porque conheceu um taumaturgo. Taumaturgo quer dizer milagreiro. Conheceu um taumaturgo, que é o Felipe de Lyon. Tá? Então, lá no começo ele falava de quietistas, né? Forma de misticismo, de gente que
assumir a passividade do coração para atingir um estado contínuo de amor e união com Deus. Familiar para nós isso, né? Então, observação. A via cardíaca é o caminho do místico, não é o caminho do mago. Esse texto certamente deve ser um texto tardio de Papias. Depois de seu encontro com o místico, não é mago, com o místico Filipe de Lyon, a quem ele, muito impressionado, tinha na conta de mestre. Filipe de Lyon, indiscutível taumaturgo, tinha pouca ou nenhuma consideração pelas ordens esotéricas e sociedades secretas. Aí eu não compartilhei, né? Então, mas não tem segredo, é só uma observação minha que diz que a via cardíaca é o caminho do místico e que é um texto tardio, depois que ele conheceu o Filipe de Lyon, que ele tinha na conta de mestre, e o Filipe de Lyon não tinha consideração nenhuma por ordens esotéricas, sociedades ocultas, nem nada disso. Ele falava para o Papis que essas ordens eram absolutamente inúteis e que elas tinham um grande problema. Elas só pensavam nelas mesmas. Egoísmo e arrogância. Bem o que ele escreveu. A torre de purificação e o sentimento de ser superior ao resto da humanidade, que está pedindo e clamando por misericórdia, por caridade. Tá? Então, o mago foi profundamente transformado pela obra de amor de um místico, que é o Filipe de Lyon. E eu fui muito ligado aos dois. E por causa disso eu cheguei no Joel Goldsmith. Então isso fica para a aula de amanhã ou da semana que vem, porque eu vou falar do Filipe de Lyon. Tá? Então, vejam como é um texto interessante, como essa questão da espiritualidade foi tratada em outras épocas, em outros momentos, e por pessoas que não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. Então a gente fica olhando como é que eram as ideias deles, onde é que eles escorregavam, tá? E aí a gente aprende mais um pouco. Então eu vejo em Papis uma pessoa assim extremamente sincera para ter escrito esse texto, tá? Sincera. No entanto, ele era conhecido como mago fundador de sociedades secretas e as sociedades secretas continuaram. Ele deve ter morrido muito pouco tempo depois e as sociedades continuaram. Mas ele mesmo, estava noutra viagem. Ele já estava noutra viagem. Tá? Ele já estava falando de amor e já estava fazendo a crítica para as próprias ordens esotéricas, que ele mesmo fundou. Ele está aí fazendo crítica abertamente. Né? São pessoas arrogantes que não veem a porta da verdade porque a porta é baixa. É preciso se fazer pequeno, humilde, como as criancinhas de coração puro, para passar pela porta. E eles não conseguem. Crítica feita pelo próprio mago. O livro mais famoso dele é Tratado de Magia Prática. É um livro muito interessante. Mas é, assim, muito interessante. Mas de aspectos exteriores da fé, né? Tá? É muito voltado, é interessante falar de elementos, tudo, mas é voltado para o mundo fenomênico, fala de elementos, fala de planetas, fala de muita coisa que está no tarô, é fenomênico. Aí tem o seguinte, hoje nós estudamos o tarô, mas, assim, sinceramente, eu trago uma leitura da simbologia do tarô já sob uma luz
da unidade suprema. É tudo interpretado de acordo com os mesmos princípios de todos os nossos estudos. Porque os símbolos dão abertura para isso, os símbolos são universais. Tá? E eu acredito realmente que este é o sentido verdadeiro, né, desses símbolos, dessas cartas. Mas nessa época, o pessoal ainda não conseguia ir muito além do nível intelectual, que é a crítica que ele está fazendo. Então, por exemplo, eles ainda têm muito uma coisa de assim, do bem e do mal, entendeu? Coisa que hoje a gente sabe que esse dualismo é totalmente ilusório. Então, ainda falando com sinceridade, por exemplo, um estudo do tarô mal feito é um retrocesso. É um retrocesso. É voltar. Deixa eu mostrar aqui. Um estudo mal feito é voltar para essa mentalidade. Aspectos exteriores da fé. Muito símbolo, muita parafernália e também muita dualidade do bem e do mal. Então, o tarô, nas mãos de pessoas mais maduras, pedem uma leitura onde todas as cartas apontam para a unidade divina. É possível? Claro que é, nós fazemos isso. Claro que é. Todas as cartas mostram como caminho a iluminação e a união com Deus. É possível? Claro que é. É o que eu vejo nelas com toda clareza. Mas se a gente se apegar muito aos aspectos exteriores da fé, aí a gente vai ficar com uma leitura muito fenomênica, muito de efeitos, e aí nós vamos ter aqueles cursos de tarô de fim de semana, assim, para jogar. Assim como quem joga em quermesse, em parquinho, em feira esotérica e tudo mais. Tá? Eu estou me dando ao direito de ser um pouco sarcástico. Mas, infelizmente, é isso. É isso. Tá? Esse esoterismo aí que ele está criticando virou um enorme e descaradíssimo comércio. Por isso que é tão importante impressionar com símbolos, com aspectos exteriores da fé, porque você está vendendo um produto. E Deus, ele mesmo, não tem forma. E não está preocupado em efeitos. Uma coisa que não tem forma, você não pode vender. Né? Então, o caminho do místico ele não é um caminho comercial. Embora muita gente faça do discurso místico um produto. Falsos mestres. Alguns contemporâneos aí famosos, até no nosso meio. Né? Problema deles. Cada um tem seu próprio karma e cada um atrai aqueles que lhe são semelhantes. Em outras palavras, cada um tem o que merece. Tá tudo certo. Né? É tudo lei do karma. Então tá bom. Então, eu mostrei aqui, eu sinceramente considero um texto importante para mostrar a transformação que acontece numa pessoa profundamente porque encontrou outra tão voltada para a caridade, para o amor ao próximo, que conseguia fazer curas milagrosas. E aí ele olhou para si mesmo e achou tudo que ele tinha feito arrogância, sem frutos. Porque Jesus disse: permanecer em mim. Aquele que permanece em mim dará muitos frutos. Mas os frutos da videira verdadeira são os frutos do amor. E como disse Felipe Leon, das Sociedades Secretas, eles não estão querendo amar ninguém, eles só pensam neles mesmos.
Palavras dele, e que Papis seguiu. E aí escreveu esse texto. Tá? Não é interessante? Eu acho assim o máximo. Tá? E aí nem dá para continuar também, né? Já são 20, 25. Então eu só vou complementar, mostrar de novo e dizer que alguns livros dizem que ele era ah, aluno de Eliphas Levi. Nunca foi. Porque ele era autônomo, muito culto, tinha dinheiro para os livros e tudo mais, e conheceu Eliphas Levi, que se vendia como mestre da Kabbalah. E então dizem que ele estudou, mas ele não estudou, ele foi encontrar com ele e não seguiu aquele caminho, não tem nada a ver com aquele caminho. Já o Eliphas Levi pregava a Cabala, mas escrevia os livros e não ensinava nada. Alguns nobres mandavam dinheiro porque queriam aprender com ele, e ele enrolava, 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 enrolava e não ensinava absolutamente nada. Então, eles eram todos assim, que nem Eliphas Levi. Agora, o Papis era mais sincero. Então, ao conhecer o Filipe de Lyon, ele ficou extremamente balançado nas convicções, na fé dele. Tá? E começou a refletir o que é ser místico, o que é ser quietista, o que é refletir sobre Deus, o que é a meta realmente do místico, que é Deus. E não efeitos da magia. Pode haver algum efeito de um poder mental? Pode, mas não passará de impermanência. Portanto, não vale nada. Foi aí que ele chegou. Tá bom? Só Deus basta, como diz a Santa Teresa d'Ávila. Então, para o místico maduro, para nós, nada menos do que o próprio Deus. Agradeço, agradeço, agradeço e amanhã o tarô.